deixa eu te contar toda a nossa experiência com a nossa lua de mel na ilha de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é espetacular, foi uma viagem sensacional, mas tem muitos detalhes e informações que às vezes não ficam claro para quem tá indo para lá pela primeira vez. E assim como o Jack Stripador, vamos por partes. Vamos começar pela parte de, eu quero ir para Fernando de Noronha, o que eu faço? A gente comprou as passagens de avião e além das passagens e da estadia lá, você também vai ter que pagar 2 tipos de taxa. Existem 2 taxas que você vai necessariamente ter que pagar. Uma que dá acesso ao Parque Nacional Marítimo, acho que é isso, que é para você acessar as principais praias. E claro, não é obrigada, mas se você tá indo para Noronha, para conhecer todas as praias que tem lá, então você vai precisar dessa entrada. Esse é um valor fixo e ele vale por, se eu não me engano, 10 dias, mas tudo que eu for falando eu vou confirmando por aqui, caso seja diferente. E também você vai pagar uma taxa de preservação ambiental. Esse valor você paga e vale de 7 a 10 dias, se eu não me engano. E daí, normalmente, ali nas viagens, você não vai ficar mais de 10 dias num lugar, né? Então, você paga uma vez só pro período que você for ficar na sua viagem. Como eu falei, a gente comprou a viagem com uma agência aqui da nossa cidade. E, gente, quem vendeu ali pra nós foi impecável na escolha de tudo. Inclusive, da pousada. A gente ficou numa pousada, assim, fenomenal, tá? E Noronha é tudo muito rústico, muito bruto, porque é uma ilha, né? Eles não podem fazer muita coisa porque eles nem têm autorização de mexer, né? Porque é tudo meio um patrimônio, sei lá, da natureza, enfim. Eles não têm, tipo, vamos fazer um asfalto e tá tudo certo, tipo, não. E quem presta assistência pra eles é o governo, acho que é a prefeitura de Recife. Só que assim, meio que eles ficam bem abandonados lá, só entra e sai da ilha de avião, então fica bem abandonado. E tem, assim, pousadas que ficam meio que em birimboca, sabe? De, tipo assim, a rua ser muito ruim, ter muito buraco. Então, a nossa, assim, a gente foi perfeita. Tipo, a pousada em si era perfeita. Tinha café da manhã e café da tarde, incluso já na diária. A gente era muito, muito boa, assim, a gente ficou encantado. E conforme a gente ia fazendo os passeios, todos os passeios que a gente fez tinha transfer. Então, a gente era pego na pousada e devolvido na pousada. Só que nisso, as outras pessoas também eram pegas nas pousadas, e a gente via, assim, cada pousada que, meu Deus, era muito precária, assim, a situação mesmo. Eu não sei dentro em si, mas, assim, pra chegar na pousada era muito precário. Então, cuidem muito disso. Tem a Vila dos Remédios, que é onde tem as pousadas, assim, melhores, e tem essa Lua Bela que eu indico que a gente ficou. Vou colocar o que tem aqui de take, que eu gravei de lá, assim, gente, era muito, muito boa, assim. Nossa, gente, não tem o que falar. E eu incomodei tanto eles antes de chegar que vocês não fazem ideia. Porque eu perguntava, tem secador? Tem ferro de passar? Então, eu perguntei muita coisa, assim, assistência perfeita, tá? Tinha tudo que vocês imaginavam, assim, deixaram um champanhe pra nós. Foi tudo muito, muito bom mesmo. Então, eu indico muito, muito, muito a pousada Lua Bela. A diária dela ali é um pouquinho mais cara. Mas, gente, assim, ó, impecável, nada a reclamar. Indico, assim, de olhos fechados. O atendente ali, eu não lembro o nome dele. O Murilo, que é o meu marido, ele é amigo até hoje do cara da recepção. Eles conversam no WhatsApp, assim, de tão amigos que eles ficaram, assim, o cara indicou restaurante, indicou tudo pra nós. Eram toda assistência mesmo. Tá, deixa eu voltar um pouquinho. Você comprou as passagens de avião, você foi, e quando você chegar lá, você vai ter que apresentar aquela taxa que eu falei, que é a taxa de permanência na ilha. Essa taxa você vai ter que apresentar já no aeroporto, senão você já nem entra. Outra coisa que precisa saber é que você não vai ir direto pra lá, não tem voo direto pra Noronha, porque não entra avião maior na ilha, é só avião pequeno, porque a pista do aeroporto de Noronha, que é desse tamanho, a pista também é pequena, então, tipo assim, um avião grande não consegue parar lá. Daí tem essa questão do avião menor, então quem tem claustrofobia se prepare, porque o avião é pequeno, mas é um monte de gente, então Murilo que sabe certinho os nomes dos modelos. Gente, vamos dar os passeios agora. Gente, a melhor parte de Noronha é passear muito. A gente ocupou quase todos os dias lá na ilha. A gente ficou, acho que deu 6 dias. A gente foi muito bom, assim. A gente comprou todos os passeios com a Atalaia Noronha. Impecável, tá? Tiraram todas as minhas dúvidas. E deu tudo certo. O que a gente fez? No primeiro dia, a gente fez o Ilha Tour, que é o passeio mais básico ali da ilha. A gente fez o coletivo, por conta do valor até. E a gente teve, assim,
uma sorte fenomenal no guia, que foi o Cleison. Ele tem o Insta, @CleisonNoronha, vou deixar aqui. E ele é o guia da Atalaia. Só que pode ser que se você compra pela Atalaia, não seja ele, porque tem inúmeros guias. Mas a gente deu muita sorte de ser ele. Ele é conhecido como Agostinho Carrara na ilha, e ele é assim, ó... Vocês não fazem ideia do que é aquele cara. Gente, ele literalmente nos pegava pela mão, assim, era perfeito. O que a gente gostou no Ilha Tour foi, a gente conheceu outras pessoas que já estavam na ilha, que estavam chegando. Então a gente fez amizades também no Ilha Tour, que a gente encontrou com as pessoas nos outros dias também. E, claro, a gente também fez amigos na própria pousada. Mas no Ilha Tour coletivo eu achei interessante por causa disso. E porque não era só tu ali, porque às vezes, se tu pega o individual, o Ilha Tour privativo, que seria, no caso daí, seria eu, o Murilo e o guia, vai que eu não pego um guia tão legal. Eu não iria pegar o Cleison, por exemplo, né? A gente já não iria ser com esse guia, a gente já iria ir com outro, porque seria no mesmo dia. E ele estaria no Ilha Tour coletivo. Mas vai que tu não gosta do guia, daí tá só vocês dois. Então, o coletivo eu indico. Muda a questão da locomoção, porque provavelmente daí você vai dentro do carro. O nosso Ilha Tour a gente fez como? Era uma caminhonete, e daí atrás eles adaptavam, assim, com mais bancos na carroceria. Enfim, é bem rústico, gente. Você vai pra lá, você vai pra conhecer a natureza de verdade, tá? É muito legal. Gente, eu já vou corrigir. No primeiro dia, a gente chegou era no domingo. E a gente voltou no sábado. A gente foi no Forte Noronha, que normalmente é onde acontece alguns showzinhos ali, no sábado e no domingo, se eu não me engano. O Forte Noronha tu paga pra entrar, mas é um acesso que daí vale por 7 dias, eu acho, 10 dias. A gente até voltou depois em outro dia. E é bem legal, tinha um showzinho rolando, um pagode, muito massa, tá? A gente conheceu um casal na pousada, e daí a gente já combinou de ir no mesmo dia, porque a gente chegou no início da tarde na pousada. A gente combinou com o casal. A gente é bem facinho pra fazer amizade, né? E a gente já foi com esse casal pro Forte Noronha. Foi bem legal. Foi um pagodinho. Daí tem ali o barzinho que vende bebidas, comidas, enfim. A gente comeu, acho que foi caldo de camarão, alguma coisa assim. E bebida. Gente, era muito bom. E daí, na segunda-feira, assim, a gente foi pro Ilha Tour. No Ilha Tour, a gente começou... Olha como o nosso guia foi impecável. A gente começou indo num lugar que alugava snorkel, que é aquele óculos com o caninho, as nadadeiras e as câmerazinhas de GoPro. Mas a gente tinha levado uma que o nosso amigo Lucas maravilhoso também nos emprestou. Ele emprestou gimbal não lembro qual é o nome do outro. Enfim, ele emprestou ali os aparelhos pra gente. No fim, a gente meio leigo, a gente não conseguiu usufruir tanto quanto alguém profissional usaria, né? Mas nesse lugar que o guia nos levou, já tinha tudo pra alugar. E no final do dia, ele passou também pra gente fazer a entrega ali, a devolução das coisas alugadas. Daí a gente já alugou tudo. E foi a primeira parada, que é a Praia do Sancho, que foi, por 10 anos, 10 vezes, eleita a praia mais bonita. Eu não sei se é do Brasil ou se é do mundo, acredito que seja do Brasil. E é aquela que você acessa pelas escadarias. Ai, gente, é uma perrengue chique, não sei o que. Gente, eu acho que não é perrengue. Eu acho que assim, ó, tu vai pra uma ilha, tu sabe que as coisas não vão ser... não vai ter um shopping lá, né? Então, pra acessar, tu precisa passar... É uma fenda que a própria... Era uma pedra fechada e a pedra abriu uma fenda. Então, eles fizeram 2 escadarias ali. Aí tem horário, é 1 hora subindo e 1 hora descendo... Não, calma, agora vocês vão achar que é 1 hora descendo escada, né? Eles fazem a organização dos horários assim. Por exemplo, das 10 às 11, só pode descer. E das 11 ao meio-dia, só pode subir. É isso. Então, é 1 hora descendo e 1 hora subindo. Daí a gente desceu. Abusadinho, tipo, porque é bastante gente, tu tem que esperar um pouquinho e tal. Mas, assim, bem tranquilo, tá? Daí depois tu acessa essa Praia do Sancho, assim, ó. Incrível, tá? Incrível. Nessa, tu já vai precisar do guia ali pra acessar as praias ali que são do Parque Nacional. Então, no primeiro dia tu já vai precisar. Ali a gente fez... que foi onde o nosso guia foi incrível de novo. Ele nos pegou pela mão, nos ensinou a usar o snorkel, nos ensinou a usar as nadadeiras, nadou ali com a gente, nos pegou pela mão pra mostrar a vida marítima ali, que foi incrível. A gente já tava muito encantado. A gente mal sabia o que esperava no final do dia, mas de bem melhor ainda, né? A gente viu o cardume de peixe assim passando na nossa frente, era tudo muito novo pra nós, então a gente ficou muito encantado. Se você já tem experiência de outras viagens, você já não vai ficar tão encantado quanto a gente. A gente nunca tinha feito nada nesse sentido, então a gente ficou, meu Deus, sabe? A gente viu peixe assim,
tartaruga. Não, acho tartaruga ali não, a gente só viu depois. Mas tinha a raia. Gente, a gente ficou assim, ó. A gente não sabia o que fazer, a gente parecia sonhando. E, gente, novamente, o guia foi impecável. Ele nos ajudou muito, fez filmagem pra nós, a gente filmou, bateu foto, ele fez aquelas filmagens tipo drone, acho que é isso, né? Gente, eu vou deixar rolando aqui do lado se eu conseguir, se eu estiver com essa condição de editora. Enfim, gente, muito, muito bom, assim. A gente amou, a gente ficou ali um tempão, acho que deu umas 2 horas ali, nadando, assim, parecia que a gente tinha passado 15 minutos só. Depois disso, a gente foi pra parte ali do Morro dos Irmãos, que também é famoso. Era mais só pra ir vendo, nessa parte já não tinha mais ali, tipo, de ficar no mar. Era mais tu ir vendo, pra ir conseguindo e fazendo o resto do Ilha Tour ali. Aí a gente viu, ele fez novamente os vídeos, tudo, gente. Cleison Noronha, sério. Se depois desse vídeo tu não contratar o Cleison, olha, eu não sei mais o que eu preciso te falar pra te convencer. Mas enfim, novamente fez os vídeos, a gente conheceu a Baía dos Porcos. Daí, por causa da época que a gente foi, tava com a maré alta, não dava de descer, eu acho. Alguma coisa assim. Ou era muito difícil de descer, e daí a gente ficou tipo, não vamos passar esse trabalho, porque ainda tem mais coisa, né? Aí depois a gente foi pra Cacimba do Padre, acho que é isso. Acho que mudou pro modo cinema aqui o vídeo, mas enfim. A gente foi pra Cacimba do Padre. Tudo ali a gente só viu, a gente não parou pra mergulhar nessas praias, a gente só foi vendo. E também foi... Daí a gente parou pra almoçar no restaurante lá, que do Ilha Tour eles vão te parar em algum restaurante, eles que escolhem, tu só come lá. E daí a gente foi à tarde, a gente almoçou, tipo, era quase 3 da tarde já isso, né? Daí a gente foi pro Museu dos Tubarões e a gente começou a conhecer as praias de fora. O Brasil tá aqui, a ilha tá aqui, então essas praias que estão entre o Brasil e a ilha são as praias de dentro e as do outro lado, obviamente, são as praias do mar de fora. Essas não são próprias para banho. Daí tem a Praia do Leão, a Praia da Raquel, tem outras ali, mas a gente só olha, né? Aí tem o Museu dos Tubarões e tal. Nessa parte tu já tá bem cansado e tu acha que, tipo, é isso, sabe? Agora vamos embora e tal. Não. Aí ele foi por último o nosso Ilha Tour, tá, gente? Se vocês forem com outros agentes, com outras agências, outros guias, aí eles vão fazer do jeito deles. O Cleison fez essa ordem e daí a gente foi pra Praia do Porto. Gente, vocês não fazem ideia, tá? Novamente, ele nos pegou pela mão, literalmente. Foi nadando com a gente, nos mostrando, gente, parecia... A gente nadou literalmente com os tubarões ali, ele nos levou com a mão, assim. A gente viu, não pra encostar, né, que não pode encostar, mas eu digo assim, eu que tava com mais medo, ele me pegou pela mão, foi me puxando. Gente, tubarão aqui, eu aqui, gente, foi muito legal. Tinha tartarugas, assim, ó, enormes, tá? E daí, como a gente tava com as nadadeiras, eu fiquei com muito medo de bater nas tartarugas, assim, com a nadadeira, né? Com meu pé, que pensei, vai que a tartaruga me morde. Mas acho que elas já estão acostumadas, assim, bem tranquilo, assim, muito massa, de verdade. E daí tem um limite, tu só pode nadar até um limite, só que é um limite bem grande. E daí tinha um naufrágio ali embaixo, que é um barco naufragado. E daí ele falou assim, vocês querem ir até lá? Aí acho que a gente foi em 4 ou 5, além do guia. Foi eu, o Murilo, o Márcio, que foi um que a gente conheceu lá. A Magali era a mulher dele, mas ela não quis ir, se eu não me engano. Aí teve mais alguém que foi. A gente foi nadando, gente, assim, ó. Nadando, como se fosse, assim, nadadores profissionais. Aí a gente viu o naufrágio e tal. Gente, muito, muito legal, assim, muito legal mesmo. Eu vou ver se tem filmagens. Mas enfim, depois a gente voltou nesse naufrágio no outro dia, então não vou me atentar muito a ele nesse momento. Mas a gente foi e voltou, gente. A volta foi muito triste, porque era muito longe. Eu tava com câmera na panturrilha, mas foi uma experiência, assim, que eu voltaria e faria tudo de novo. Daí, finalizando o dia, eu nem lembro qual que era a praia que a gente foi. Acho que foi a praia da Cacimba do Padre. A gente voltou, que foi pra... Eu vou ver certinho o nome da praia, gente. Era a entrega ali das mini tartaruguinhas, sabe, pro mar, do Projeto Tamar, que tem lá em Noronha. A gente não quis ir no Projeto Tamar de lá, mas a gente teve essa experiência de ver a entrega das tartaruguinhas, assim, no mar. Foi uma cena bem de filme da Hannah Montana, assim. Foi bem legal, a gente amou, a gente tava muito encantado com tudo, e com razão, porque é tudo muito, muito encantador lá em Noronha. Aí, nisso, a gente terminou o primeiro dia na ilha, que foi com o Ilha Tour. Aí, à noite, nesse dia... Não lembro o que a gente jantou. Aí a gente voltou pra pousada
Eu não lembro o que a gente jantou, mas a gente pegou e foi no mercadinho que tinha lá. Tem um mercado que é dos turistas e tem um mercado que é da galera que mora lá. Que é um mercado, gente, mercadinho, assim, ó, bem mercadinho de praia, assim, sabe? Daí a gente foi, que daí os preços estão mais em conta. E a gente fez, tipo, um ranchinho lá pra deixar no nosso quarto no hotel, na pousada. Ah, isso foi muito, muito bom. A gente comprou bastante coisinha, assim, que a gente foi comendo ao longo dos dias. E eu acho que nesse dia da noite a gente lanchou alguma coisa que a gente tinha comprado lá. No outro dia, cedinho, a gente foi fazer o passeio da canoa havaiana, novamente com a Atalaia. Aí, claro, daí no caso já não era mais o Cleison Noronha. O Cleison foi só no primeiro dia no Ilha Tour. Daí já eram outros, porque no caso eles só fazem o nosso transfer, a Atalaia. Daí chegou lá, era com outra. Era uma empresa que fazia a canoa havaiana. Canoa havaiana, o que que é? Ver o nascer do sol. Tem outros horários, a gente foi no nascer do sol. E eu indico, porque é quando o mar tá mais calmo. Essa canoa havaiana é na praia do Forte. Aí tu vai até uma parte que tem as pedras ali, tudo remando, e daí tu vê o nascer do sol ali. É muito legal, enjoa bastante. Se tu enjoa com facilidade, já leva um Dramin, já toma um Dramin. Enfim, daí vê o nascer do sol. Aí a gente continuou nadando e começou a passar por nós um grupo, vou dizer assim, que eu não sei qual o termo correto, um grupo de golfinhos. Gente, foi muito massa, assim, eles começaram a pular. E daí o guia, a gente teve muita sorte em todos os passeios, tá? Os guias desse passeio também estavam, os da canoa, porque sempre vai um em cada canoa junto, né? Eles riam porque eles falavam assim, ó, gente, vocês só não gritem que vai afastar os golfinhos. Só que, tipo assim, na primeira pirueta que o golfinho deu, o guia tava atrás de mim, se eu não me engano. E eu só... emocionada, gente, foi muito massa, assim, eu nunca tinha visto golfinhos, então eu fiquei muito, muito encantada. Como vocês podem ver, a gente tava encantado com tudo, né? E daí a gente passou pela fenda, que é o Rugido do Leão, tudo em alto mar, tu não consegue ver da areia, né? Daí que é uma fenda nas rochas, que quando o mar bate, sai um barulho de lá, tipo, tirando o ar, né? Olha lá, vai passar uma onda grande aqui com trás da gente. Realmente, assim, O leão tá bravo. Aí eles contaram pra gente, só que eu não sei se é uma coisa que é pra Olha lá, mas uma onda bacana agora. Realmente era uma história de folclore da ilha, que quando descobriram a ilha, achavam que era protegida. Aí eles contaram pra gente, só que eu não sei se é uma coisa que é pra gente acreditar, ou se realmente era uma história ali, um folclore da ilha, que quando descobriram a ilha, achavam que era protegida por um dragão, ou por um leão, alguma coisa assim. Então, quando invadiram a ilha, né, quando descobriram, pensavam que tinha aquele espírito protegendo a ilha. E daí ficou até hoje conhecido como a parte ali do Rugido do Leão, que é muito, muito legal. Aí, nesse dia, a gente fez a canoa havaiana de manhãzinha. Era às 6 da manhã. Não, era às 5 da manhã a canoa havaiana. E a gente voltou às 7 horas. Às 7 horas tinha o pessoal que era pro próximo passeio. Só que a gente só entrou no ônibus que era o nosso transfer, né? A gente só entrou no ônibus pra voltar pra pousada e desceu chuva. Então, assim, a gente teve muita sorte de ter escolhido o primeiro horário. E lá, assim, chove e passa. Só que, tipo assim, não é um chove e passa e fica nublado, fica feio, não. É tipo assim, sol, chuva, passou, o sol abre de novo. Então, assim, tu tem que ver ali os meses que é bom ir. Nunca vai em época de swell, que fala alguma coisa assim, que é a época que o mar tá mais agitado, nunca vai nesses, vê ali os meses certinho. A gente foi em maio, mas a alta temporada eu acho que tá sendo agora, tipo, mais início do verão, se não me engano. Ou é em outubro, enfim, vejam certinho. A gente foi em maio e deu tudo certo, só que maio é a temporada das chuvas. Mas em todos os passeios a chuva não nos atrapalhou, só que chovia, passava e vida que seguia, passeio que seguia. Aí nesse dia de tarde a gente tinha um outro passeio, todos os passeios com a Atalaia Noronha. De tarde a gente tinha o passeio que era entardecer no mar, que era com barco também. Tu parava, tu saía da praia do Porto, todos os passeios a gente saía dali, tirando o Ilha Tour. A gente saía dali de barco, era tipo uma lancha, eu acho, não, acho que era um barco mesmo. E daí tu ia até um ponto, daí tu ficava tomando banho de mar, enquanto eles faziam um churrasquinho de peixe, assim, tinha uma comidinha, daí, tipo assim, era um mini jantar, assim, sabe? Foi bem legal, só que eu enjoei muito, porque barco mexe muito. Nossa, gente, eu enjoava horrores. Mas daí, nesse dia, eu levei Dramin, e daí eu
dá-lhe pra mim. Daí, na volta, quando a gente tava chegando no porto, começou a chuva. E daí eu até gripei nesse dia, mas tudo certo. Aí a gente finalizou esse dia maravilhoso. Depois disso, a gente foi pro dia seguinte ali. Eu já falei de domingo, já falei de segunda, já falei de terça. Agora a gente tá na quarta-feira. De manhã a gente tinha a manhã livre, então a gente tomou café da manhã no hotel. Todos esses dias a gente conseguiu tomar café da manhã no hotel. Daí a gente tomou café da manhã e foi conhecer o buraco do Galego, que ficou famoso por causa da foto lá do Neymar e da Bruna. Só que assim, gente, pra quem não sabe nadar, é meio complicado. Tinha uma fila quilométrica pra fazer essa foto nesse bendito buraco esqueci de novo o nome, mas enfim, nesse buraco do Galego. E só que ele é fundo, ele tem tipo assim 5 metros, se eu não me engano. E eu sou uma pessoa que eu não sei nadar, né? Nos passeios eu estava de colete, então daí sim. Mas lá assim, daí quando eu descobri que tinha 5 metros de profundidade e 30 metros de fila, eu falei, não. Daí eu fui num cantinho e fiz uma foto ali, tipo, na beira do buraco. Quiseram me massacrar por causa disso, porque eu estava furando a fila. Mas, gente, eu falei, ai, gente, tchau, é só isso. Eu falei, vamos sentar aqui rapidinho, o Murilo faz a foto, disfarce e a gente já corre. E daí a gente foi almoçar ali perto. O restaurante, eu não lembro qual que era o nome, mas a gente não indica que não era muito bom. Era um restaurante mais popular, assim, só que, não sei, tipo, a comida era bem normal, assim, pelo valor não valia a pena. Aí, de tarde, a gente tinha... Não, peraí, de novo, gente. A gente, é muita coisa pra lembrar. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo. Voltei, galera. Aí a gente fez um outro passeio que eu não registrei, agora que eu lembrei por quê. Porque a gente foi, era de barco também, a gente foi basicamente nos mesmos lugares que a gente tinha ido nesse entardecer, que teve a comida. E só que daí tinha uma coisinha diferente, que era a gente ia no mar, eles davam uma pranchinha e tu ficava olhando a vida marítima. Só que isso era de tarde e não tinha muita vida marítima ativa, normalmente é mais de manhã. E a gente não viu muita coisa e a gente foi nos pontos que a gente já tinha ido. Então a gente ficou meio tipo, nem vamos registrar isso, porque, né, a gente já foi. E nesse dia de noite, daí a gente teve um dia que a gente tava com a tarde livre, que a gente aproveitou pra dormir um pouco, que a gente tava exausto, né? E depois a gente foi pra piscina na própria pousada, e daí a gente reencontrou aquele casal que a gente tinha saído no primeiro dia. E a gente fez amizade com outro casal também, que é a Monique. Esse casal que a gente fala é a Bruna e o Gabriel. E a gente fez amizade com a Monique e com o marido dela, que agora eu não lembro o nome exatamente. Mas enfim, maravilhosos. A gente foi aí no Forte de novo, naquele que a gente tinha ido no primeiro dia. Só que daí não tava rolando o showzinho nem nada. Aí a gente só fez umas fotos lá. E daí a gente foi jantar na pousada Teju, que tem um restaurante. Sensacional a comida, a gente comeu muito, muito gostoso. E a gente voltou e ficou conversando ali e bebendo juntos ali na pousada. Foi muito legal a interação, assim, a gente segue amigos até hoje. É Monique e Thiago, lembrei o nome dele. Aí, por último, a gente fez um passeio que era... Isso era na sexta já. A gente fez um passeio que era de barco também. A gente comprou 3 passeios de barco. Não indico, que não tem necessidade, só porque eles meio que se repetem nos lugares, né? Então, não teria essa necessidade, mas enfim. Gente, tava esquecendo o mergulho de cilindro, que foi o que a gente fez, que também foi muito legal. Só que eu não consegui fazer, mas enfim. Vamos lá. A gente teve o transfer também, nos deixaram na Praia do Porto. Basicamente, tudo acontecia a partir da Praia do Porto, tirando o Ilha Tour. Nos deixaram na Praia do Porto, a gente teve uma aula ali com os guias, botaram um cilindro em nós, fizeram toda a adaptação, respiração pela boca, coisa arada. E eu, show. Daí ele falou, olha só, que daí a gente ia nesse mergulho com cilindro, é o mergulho da praia e tem o mergulho batismo. O mergulho batismo, qual que é a diferença? Tu vai de barco até o naufrágio e tu vai cair na água a partir do naufrágio já. E o mergulho da praia, tu vai nadando até lá. Por que que eu acho melhor o da praia? Porque tu vai te adaptando mais com o cilindro e tu vai te acalmando mais. Quando eu fui indo, e daí quando chegou, foi bem tranquilo de chegar até o naufrágio, o pior é voltar, né? Mas a ida é bem tranquila. O cilindro é muito pesado, mas a hora que tá na água já não fica mais. E tu vai te acostumando a respirar com aquilo. Se eu tivesse caído direto de um barco ali, acho que eu ia surtar daí. Não ia aguentar.
Aí eles falaram, olha só, eles nos ensinaram sinais ali dentro da água pra quando quer subir, quando tá se sentindo mal, ou quando tá tudo ok, tu tem que ficar avisando que tá tudo certo e tal. E nos avisaram que a partir de ali, conforme tu fosse descendo, porque eram 9 metros de profundidade, eu acho, que a gente chega, pra ver o barco ali, tipo assim, o barco na tua frente mesmo naufragado. Daí ele disse que o ouvido ia começar a apitar, porque é muita pressão e tal, mas daí fazia, não sei o que fazia, que liberava essa pressão. Aí eu fui descendo, cada um tinha um guia junto. O Murilo foi com um, eu fui com outro, juntos, mas no caso, cada um, eu ficava basicamente de mão dada ali com o cara, pra eu não me perder, né, pra não fazer nada errado. Daí, eu fiz os sinais, começou a me dar ali a dor no ouvido, eu fiz o procedimento, tudo certo, fui descendo e fui continuando. Teve uma hora que começou a apitar muito meu ouvido, daí eu pedi pra subir. No que eu subi, eu vi que realmente 9 metros é muito longe da superfície. E não chegava mais. E daí eu me desesperei um pouco. Daí ele disse, não, tá tudo certo. Eu fiquei lá em cima, um tempo, respirando, eu falei, tá, vamos de novo. Só que no que eu desci, eu não conseguia mais descer, porque eu sabia que era muito longe da superfície. E se, por exemplo, caísse o negócio na minha boca, eu ia ter que segurar muito tempo a respiração. E, como eu já disse, eu não sei nadar, então eu ia me desesperar. Daí eu pensei, não vai dar certo. Daí eu pedi pra subir de novo e falei, moço, eu não vou conseguir mais. Não vou conseguir porque eu fiquei ruim aqui. O Murilo fez tudo, gente. A partir do momento que ele entrou na água lá da beira, ele ficou tipo 40 minutos direto embaixo da água. Enfim, gente, vamos pra parte de dicas. Dicas pra Fernando de Noronha. Escolha uma pousada boa. Veja pelo Google Earth ali, pelo Google Maps no que tu entra ali com a câmera. Vê a estrada, as condições pra chegada até lá, ver tudo certinho. Não sei se é atualizado, né? Mas vê se tá atualizado e se tem essas informações. Vê se tem pousadas que tem café da manhã, café da tarde, que é um grande diferencial. Porque lá toda a alimentação é mais cara, né? Então, é muito bom ter essas duas refeições. Porque daí, tu só gasta com almoço e janta, né? E às vezes tem janta que nem sai tão caro. No iFood tem alguma coisa ou outra, eu acho que tem 3 coisas só no iFood. E do lado da nossa pousada tinha a pizzaria do João, tio João, alguma coisa assim, que tem um rodízio. Gente, eu sou aqui do sul, então assim, rodízio de pizza, tipo, tem uma pizzaria aqui na frente de onde eu moro. Tipo, rodízio de pizza é de respeito. E lá, cara, era um rodízio bem engraçado, assim, porque era bem diferente. Tipo, era pizza, um bolinho e um recheinho. Tipo, aqui não, aqui é umas fatia grossona, assim, cheia de recheio. Mas, assim, foi bom, valeu a experiência. Daí, claro, tinha, pizza de camarão, pizza de marisco, umas coisas que aqui não tem. Mas tava bem legal, a gente iria de novo. Já era do ladinho da pousada e não era nada de absurdo o valor, tá? Eu acho que a gente pagou 50 cada um. Foi alguma coisa assim, tipo, era bem em conta o rodízio. Ou era 70 cada um, não lembro, gente. Mas, assim, bem em conta, bem valor normal. E valeu muito a pena. Mas também indico, vocês chegam, tenham pelo menos um dia, gente. Um dia ou um dia e meio, sem nenhum passeio. Não atolem de passeio, porque é muito bom ter um momento, assim, que tanto tu pode descansar, curte a pousada. Se tem piscina na pousada, já curte ali também. Ou tu volta em alguma praia que tu gostou. Faça o Ilha Tour no primeiro dia. Contratem a Atalaia e vejam se dá pra ser o Ilha Tour privativo com o Cleison, pelo Atalaia. Fala, olha, se eu pagar o privativo, vai ser o Cleison? Se eles disserem que sim, vale a pena pagar mais, tá, gente? Porque de verdade, assim, ó, ele é sensacional. Acho que foi o que eu mais falei nesse vídeo, né? Ele é muito bom, de verdade. Ele e a pousada, gente, que a gente ficou assim, ó, não tem o que falar, tá? A pousada Lua Bela é fora do normal. E o Cleison ali do Atalaia Noronha. Os outros guias também foram muito queridos, sem dúvida alguma, mas ele chamou muita atenção porque a gente via os outros grupos de Ilha Tour e não tinha a mesma coisa que tava tendo ali com a gente, sabe? Deu tudo muito certo. De passeios, a menos que sejam alguma coisa mais privativa, se forem os coletivos, faça só um de barco, tá? Não tem necessidade de fazer tantos, porque vão pelas mesmas praias. Mergulho de cilindro é uma experiência muito boa. Eu indico fazer o mergulho da praia, não o mergulho batismo, pra você conseguir ir saindo da faixa de areia e se acostumando, ao invés de chegar direto lá no naufrágio. Canoa havaiana,
faz no primeiro horário às 5 da manhã, é cedo, lá tem um fuso horário ainda, né, 1 hora de diferença, mas vale muito, muito a pena, é muito legal. E é isso, gente, assim, ó, de dica, se organiza, guarda um valor pra gastar lá, não chega lá querendo miséria, sabe? Ai, não vou comer porque tá, o restaurante é caro, coisa assim. Acho que não tem essa necessidade. Teve outro restaurante que a gente foi também que era muito bom. Agora eu não lembro certinho o nome. Talvez eu deixe o arroba aqui, não sei. Era muito bom também. Mas era um pouquinho mais afastado esse. Não sei se vale a pena. Lá tem, uma dica agora. Lá tem Uber, que é tipo táxi. É um WhatsApp que tu pega. E aí tu pede o táxi pelo WhatsApp. Gente, é bem caótico, porque lá eu acho que só pode carro elétrico, se eu não me engano, ou caminhonete, alguma coisa assim. Ou é muito caro trazer carro pra lá, e daí os carros elétricos estão mais em conta. Mas enfim, gente, são uns motoristas bem loucos, mas é tudo certo, não tem muito movimento, então não tem em que bater, né? Em outros carros pra bater, normalmente os carros são todos batidos, mas de batidos em coisas, não em outros carros. Assim, gente, é uma sensação maravilhosa ir pra lá conhecer, assim, é fenomenal. Indico muito, muito mesmo. Assim, agora qualquer outra viagem que a gente tá olhando pra fazer, a gente fica tipo assim, bah, mas nenhuma vai ser como Noronha. Mas enfim, muito, muito massa. E vamos que vamos, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, comentem, que eu vou respondendo na medida que eu tiver de informações pra avisar pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.